Boa noite, senhores vereadores, os visitantes e internautas que nos acompanham. De acordo com o artigo 82 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicito a primeira secretária Rosângela a realizar a chamada em ordem alfabética dos nobres vereadores. Antoninha Maria Perissari. Presente. Cássio Luiz Furtado Duarte. Presente. Devanir Molina. Presente. Divino Dandolini. Presente. Ivanice Pereira Loyola. Presente. Ivo Patrício da Silva. Presente. Maristelvio Tenedini. Presente. Roberto Augusto Governo. Presente. Rosângela Cordeiro Mori. Presente. Realizada a chamada dos nobres vereadores e havendo um número legal, declaro em nome de Deus aberta essa sessão. Hoje o texto bíblico é da presidência. Quanto a mim, que eu nunca me vanglorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada, e sim a nova criatura. E a todos os que seguem esta regra, que a paz e a misericórdia estejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, ninguém mais me crie dificuldades, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Qual é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Palavra do Senhor. Ata ordinária número 29 de 2025. Coloco a referida ata em discussão. Coloco-a em votação. Os vereadores que concordam com a mesma permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. A ata foi aprovada pelos senhores vereadores. Projeto de Lei Complementar número 53 de 2025. Solicito à primeira secretária a leitura do referido projeto. Projeto de Lei Complementar número 053 de 2025. Súmula. Altera dispositivos da Lei Complementar número 45 de 2022 e da outras providências. A Câmara Municipal de Ivatuba, Estado do Paraná, aprovará e eu, prefeito municipal, sancionarei a seguinte lei. Lei Complementar. Artigo 1º. Revoga a linha D do inciso 5º do artigo 12 da Lei Complementar Municipal número 45 de 2022. Artigo 2º. Revoga o parágrafo único do artigo 16 da Lei Complementar Municipal número 45 de 2022. Artigo 3º, o inciso 2º do artigo 21 da Lei Complementar número 45 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Segundo, se o segurado estiver em atividade sobre a sua remuneração de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 8º, recebida na data do óbito. Artigo 14. O parágrafo 1º do artigo 21 da Lei Complementar número 45 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O benefício da pensão por morte não poderá ser inferior a um salário mínimo. Artigo 5º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários, aplicando-se aos benefícios concedidos na vigência da lei complementar número 45 de 2022. Paço Municipal, José Jimenez Álvares, ao 24 dias do mês de junho de 2025, Varley Versese, Prefeito Municipal.
encaminho o projeto de lei complementar número 53 de 2025 para as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Concedo a palavra agora aos nobres vereadores. Passo a palavra à vereadora Ivanice. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o Lucas, o João aqui presente e todos os internautas. Só cumprimentar lá, é da minha família, né? Aqui acho que nunca teve a oportunidade de ser parabenizado, mas hoje eu gostaria de parabenizar a Padaria Família do Pão, que tem um trabalho de doação do sopão já há alguns anos, né? Com a doação de várias pessoas. A Família do Pão é um carro-chefe que peita e que, né, pega para fazer, mais os colaboradores, pessoas que são solidárias com o trabalho, que vai lá para ajudar e fazer o sopão. Ah, Nicinha, mas aqui em Vatuba hoje nós não tem ninguém que passa fome, mas é tão gostoso você comer uma sopa que outra pessoa faz, é tão gostoso comer uma comida que outra pessoa faz, e tem tanta gente que às vezes não tem oportunidade de ter os ingredientes para fazer uma sopa bem gostosa, né? E graças a Deus tem muitos doadores, tem muitos colaboradores que doam batata, doam cenoura, doam carne, e são várias pessoas, né? Mas hoje eu gostaria de agradecer a disponibilidade da Família do Pão e todos os colaboradores, todas as pessoas que doam para o sopão, né? E que outras pessoas também tenham esse mesmo incentivo e façam também, né? A Natália Nazário até... você empresta a panela que nós vamos fazer lá na igreja. Bela iniciativa. Um faz uma vez, outro faz outro, e a doação sempre no inverno vai ser feita. Isso é ótimo, né? Que o exemplo seja seguido dessas pessoas que querem se incentivar e fazer. Então, hoje eu gostaria de deixar aqui parabenizando e agradecendo todos os colaboradores da cidade que doam um pouquinho e o sopão sai aí todo ano no inverno. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Cássio Luiz. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento a mesa diretora, a presidência, todos que nos assistem, estão presentes aqui no plenário. Eu quero fazer um agradecimento também, parabenizar a nossa amiga Ivanete, a Padaria Família do Pão, todos os voluntários, né, os colaboradores que contribuíram para a realização de mais esse sopão, né? A vereadora Nicinha, desde a primeira edição, sempre ajudou, né? Já faz 6 anos que é realizado essa ação social muito bonita, né? Ali no nosso bairro. Então, deixar esse agradecimento, né? Esses votos de parabéns para toda a família da vereadora Nicinha, todos os voluntários, todos que contribuem ali. Eu não vou nem me colocar, citar nomes aqui do pessoal que ajudou, porque eu vou cometer uma injustiça. Mas que é uma ação muito bonita e que merece reconhecimento também nosso. Eu também quero chamar a atenção, nós estamos entrando no mês de julho, e em julho é comemorado, é celebrado, né, é um mês que vem trazer luz para a questão da doação de sangue, né, conhecido como Julho Vermelho. No período do inverno, é costume dos estoques de doação de sangue, dos bancos de sangue, baixarem, né, o pessoal, às vezes, não sei, é costumeiro no inverno baixar os estoques. Então, chamar a atenção para quem é doador de sangue, para que procure o Hemocentro, ali perto do HU, procure o Banco de Sangue Dom Bosco, né, ou outra entidade aí que melhor preferir, para fazer a sua doação de sangue, né? Eu sou doador de sangue, a cada período, 3 ou 4 vezes durante o ano, eu vou lá, faço a minha contribuição. E no início da legislatura, aqui no início do ano, eu havia feito uma indicação que nós temos uma lei que vem incentivar a doação de sangue no município, né? E a Secretaria de Saúde se comprometeu a, se possível, eventualmente, trazer o ônibus do Hemocentro, fazer essa solicitação. Eu sei que tem uma agenda, né, conforme a disponibilidade aí do Hemocentro, mas a gente fica no aguardo, né, para que o ônibus, né, que faz a coleta vir no município,
é muito mais fácil, né? O pessoal não precisa se deslocar até lá, ou precisa juntar van, juntar ônibus. Então a gente chama atenção para a comunidade, para quem for doador de sangue, que procure, né, um banco de sangue para fazer a sua doação. Obrigado. Ordem do dia. Parecer número 29 de 2025. Solicito ao segundo secretário a leitura do parecer. Parecer número 29 de 2025 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 11 de 2025 do Poder Executivo, enviado à comissão em 28/4 de 2025, devolvido à Secretaria em 4/7 de 2025. Primeiro, relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, datado de 14/4 de 2025, protocolo número 97/2025, de 15/4 de 2025, dispondo sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária ao exercício de 2026 e dando outras providências. A mensagem de lei número 11 de 2025, subscrita pelo senhor prefeito, alega que a proposta visa traçar diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual, LOA, ao exercício de 2026, conforme previsões constitucionais. O referido projeto foi lido em plenário na data de 28/4 de 2025 e encaminhado na sequência para apreciação da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamentos, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, sem pedido de tramitação com urgência. O senhor Sérgio Luiz Giacomini, advogado desta casa, manifestou-se no parecer jurídico número 2025-05-14-011-22, de 14/5 de 2025, pela regular tramitação da matéria no plenário, em face do caráter constitucional e legal. A Comissão de Justiça e Redação expeliu o documento 03/2025, de 14/5 de 2025, demandando ao Poder Executivo o encaminhamento dos anexos da proposta citados no artigo 1º, parágrafo único, em esclarecimentos em relação ao artigo 27, ficando o prazo suspenso na forma do regimento interno. O Executivo encaminhou os anexos do projeto em 18/6 de 2025, protocolo número 120/2025. Segundo, análise da matéria e apontamentos. Compulsando o projeto de lei número 11 de 2025, observa-se que a proposta de diretrizes ao orçamento para o exercício de 2026 foi devidamente elaborada dentro das expectativas contidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição Estadual do Paraná e na Constituição Federal, além de atender os objetivos do plano de governo da gestão 2025-2028. A comissão reunida se vislumbrou a necessidade de tecer apontamentos à matéria e nem apresentar propostas de emendas, podendo tal iniciativa ser feita posteriormente, de forma individual por cada membro. Terceiro, o voto da comissão. Ante o exposto, esta comissão manifesta-se de forma favorável à tramitação da proposta no Legislativo e pela aprovação da matéria por parte do plenário, não havendo qualquer objeção quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico e quanto ao aspecto lógico e gramatical da proposta. É o parecer, Secretaria da Câmara Municipal de Ivatuba, aos 4 dias do mês de julho de 2025, Cássio Luiz Furtado Duarte, presidente, Antoninha Maria Pelissari, relatora, Divino Dandolini, membro. Emenda modificativa número 26 de 2025. Solicito a leitura pela primeira secretária da referida emenda. Emenda modificativa número 26 de 2025. Altera o artigo 27 do projeto de lei número 11 de 2025,
LDO. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, neste ato representado pelos senhores vereadores que abaixo subscrevem, e uso das atribuições conferidas pelo capítulo 6 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ivatuba, bem como das previsões contidas no artigo 127, parágrafo 4º, encaminha a apreciação e posterior votação a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. O caput do artigo 27 do projeto de lei número 11 de 2025, de diretrizes orçamentárias, passa a ter a seguinte redação, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. A abertura de créditos adicionais suplementares dependerá da existência de recursos disponíveis e poderá ser de até 10% do total do orçamento de cada entidade, devendo ser proposto na forma com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Artigo 2º. Esta emenda promove alterações no artigo 27 do projeto de lei número 011 de 2025. Secretaria da Câmara Municipal de Ivatuba, aos 4 dias do mês de julho de 2025. Divino Dandolini, presidente. Ivanice Pereira Loyola, relatora. E Devanir Molina, membro. Coloco a emenda modificativa número 26, 2025, em discussão. Senhor presidente, a palavra. Com a palavra, o vereador Peço licença Divino. para ir para a tribuna, tá? Fique à vontade. Senhor presidente, nobres vereadores, visitantes e internautas. Hoje nós vamos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026. Aqui a pouquinho, então, nós vamos fazer a votação dela. Nesse momento, nós apresentamos uma emenda, através da Comissão de Obras e Serviços Públicos, para alterar o artigo 27, né, do projeto. Colocando uma proposição para ser votada por esse plenário, onde é solicitado 20% pelo Executivo Municipal. E nós colocamos 10%. Então, a gente pede para que cada vereador analise para fazer a votação dessa emenda. A gente não tem nada contra ninguém de quem votou ou deixou de votar, 1%. Ou 5%, mas eu vejo assim que 1% realmente você cerceia o prefeito dele ter as suas possibilidades de fazer as suas alterações. E 20% também eu acho que é uma porcentagem muito alta para ele também, porque daí ele fica na maneira dele fazer por decreto esses 20% em cima do orçamento. Então, a gente analisou, né, com o voto meu e da Nicinha, né, na reunião, e com o Devanir Molina, dizendo que ele iria votar depois, na hora que fosse para o plenário. Então, eu gostaria de manifestar nessa situação, dizendo que, se aprovar esses 20%, a gente, né, analisou que nós vamos ficar aqui meio ocioso, porque o prefeito vai ter todo o direito de fazer por decreto. Ele vai fazer modificações dentro do orçamento, do jeito que ele convier, né? Então, nada impede que ele faça isso, lógico, é do direito dele. Então, nós achamos por bem que 10% seria uma quantia boa, porque nos outros anos teve 5%, teve 1%, e não teve problema nenhum, né? Nós aqui, nessa gestão, que é 5% que foi aprovado, todos os vereadores estão observando que os projetos vêm para cá, e nós discutimos, nós analisamos, nós mostramos para a população o que está acontecendo, e não desaprovamos nenhum, aprovamos todos. Então, eu vejo assim que, nesse momento agora, eu acho que nós deveríamos pensar muito bem em ser o 20%. Então, nós estamos defendendo esse 10% aí, que eu acho que é uma boa quantia para ele poder fazer
o movimento que ele quer dentro do orçamento. Lá atrás, né, assim aí 30 anos atrás, aconteceu uma situação dessa também. Inclusive eu era diretor da Câmara, eu trabalhava na Câmara, inclusive a Mãe Preta era a presidente da Câmara naquela época. E tinha 8 vereadores contra 1. E foi votado 50% para o prefeito fazer que ele bem, né, dentro do orçamento, manusear o orçamento. O que acontecia nas reuniões? Chegava aqui na reunião que era na outra Câmara, o presidente pedia para o vereador ler a Bíblia e falava assim: com Deus eu abri a sessão e com Deus eu encerro a sessão. A sessão demorava 5 minutos. Não tinha pauta, porque não vinha nada de projeto para a Câmara. Porque 50% é metade do orçamento. Se o nosso orçamento hoje é 38 milhões, tira-se as despesas, tira as folhas de pagamento, tira algumas situações aí de água, luz, telefone, vai sobrar metade. Então o prefeito vai ter quase a metade de um orçamento de 38 milhões para ele movimentar dentro do orçamento, dentro desse orçamento. Então, daqui a pouquinho nós vamos discutir o projeto em si, né? Então eu peço que cada vereador se manifeste. Eu estou me manifestando pelo sim, pela aprovação da emenda. Eu gostaria que cada vereador se posicionasse, não só sentar ou levantar, viesse e se posicionasse. Meu voto é sim, ou meu voto é não pela emenda. Muito obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Cássio Luiz. Boa noite novamente. Então, desta vez, por incrível que pareça, não foi a minha comissão, a qual eu presido, que apresentou a emenda, foi a Comissão de Obras e Serviços, presidida pelo vereador Divino, também composta pelo vereador Deva e a vereadora Nicinho, né? Então, para quem está em casa, nos assistindo, eu percebo, né, que o pessoal fica um pouco assim, né, o que é emenda, eu estava votando o projeto, é a favor, é contra, né? Então, todos os anos é votado o orçamento público, né? Desse projeto de lei que compõe o orçamento público para o ano que vem, que nós estamos votando o orçamento já de 2026, é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É como se fosse um grande guarda-chuva da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Num artigo específico ali da LDO, que é o artigo 27, nesse ano, a Prefeitura está pedindo o percentual de 20% para fazer a alocação de um setor para outro. Então, o orçamento é composto por várias caixinhas, né? Saúde, educação, meio ambiente, esporte. E se eventualmente, durante a execução, durante o ano que vem, ele precisar mudar de um setor, de uma caixinha ou de uma previsão orçamentária para outra previsão orçamentária, para outra caixinha, né? Ele tem que respeitar esse percentual, conforme o vereador Divino já explicou aí, muito bem dito. Então, ele tem que cumprir esse percentual, né? Em outros anos, em outras legislaturas, em outras gestões, nós puxamos ali um histórico dos últimos 10 anos, qual foi o percentual dessa possibilidade que o prefeito pode, né, fazer alteração por decreto, sem mandar um pedido de autorização para a Câmara. Então, nos últimos 10 anos, salvo engano, foi dado 5%, né, acho que algo ali, até 15% foi o máximo, e recentemente foi dado o valor de percentual de 1%, ao qual eu não concordo, né? Durante a campanha, a recente campanha que a gente foi eleito, essa foi uma grande, assim, indagação das pessoas. Nossa, mas estão dando 1% para o prefeito trabalhar? Não é que é 1% para o prefeito trabalhar, é que se qualquer valor que passasse desse 1%, dá muito mais trabalho de ter que fazer um novo projeto de lei, pedindo crédito adicional suplementar, mandar para a Câmara, isso atrasa 1 ou 2 semanas para a execução do orçamento, né? Então, eu não concordo de forma alguma com 1%. Isso, o dia que eu votar por 1%, pelo amor de Deus, pode mandar eu renunciar. Isso está gravado e eu vou cumprir o que eu estou falando aqui nos 4 anos. Também como acho que é um excedente muito grande de cara para o orçamento do ano que vem, de uma gestão que está começando agora, a gente dá 20%. Porque, mais uma vez eu digo, salvo engano,
Os senhores que estão aqui há mais tempo podem me corrigir. Nos últimos 10 anos não foi dado 20% em nenhum ano, né? Então, eu acho que 10% é um valor aceitável, razoável. Concordo com a emenda aí que foi apresentada pela Comissão de Obras e Serviços, né? Claro, a gente está aqui para contribuir, para ajudar. No orçamento de 2027, 2028, a gente pode ceder um pouco mais, eu concordo que a gente pode aumentar, mas de forma paulatinada, né, de espaçada. Então, eu acho que agora eu sou a favor da emenda que a Comissão de Obras apresentou por 10%. Tá? Essa é a minha justificativa, e aproveitar o momento que nós estamos fazendo essa discussão do parecer, e parabenizar o presidente da comissão, a vereadora Anicinha, que votou a favor da apresentação dessa emenda no plenário. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Roberto Governo. Senhor presidente, os demais vereadores, os internautas, boa noite. Eu achei interessante de ver. Eu achei interessante você fazer a tua busca histórica antes de 2013, no primeiro ano de posse do Dr. Robson, essa questão de percentual dentro da LDO não era nem discutido. A partir de 2013, onde alguns chamavam, entre aspas, que eu era oposição, porque eu me elegi no grupo que perdeu a eleição, e no primeiro ano, em 2013, nós votamos para 2014 um percentual baixo. Aí o Dr. Robson, no ano seguinte, como ele tinha uma porcentagem baixa para fazer a alocação de recursos, gostei da tua forma didática, vereador Cássio, tirando uma caixinha e botando para outra, tirando de uma gerência, de um departamento, de uma secretaria para outra. Ele tinha um percentual baixo, ele fez suplementação orçamentária. Eu lembro que a primeira suplementação orçamentária foi de 1.650.000. E na redação da suplementação orçamentária veio lá folha de pagamento e fornecedores. Então, lá no começo, que houve essa questão mais forte, e criou-se um paralelo, dizendo, vamos aqui, vamos ali. Eu acredito que não diminui muito o trabalho da Câmara, porque é o seguinte, se ele tiver uma liberdade, se o prefeito A, B ou C tiver uma liberdade maior para governar, ele virá menos projeto de suplementação orçamentária para a Câmara. Agora, eu demorei um pouco lá em 2013 e 2014 para entender que o dinheiro era um só. Ele só tinha o dinheiro. Dá-se a impressão na cabeça das pessoas aí que quando você vota um percentual no artigo 27 da LDO maior, você está criando um orçamento extra, está vindo dinheiro. Não é um dinheiro só. O prefeito no passado que teve 1%, normalmente ele tirava esse dinheiro das gerências, dos departamentos dentro da secretaria, através de suplementação orçamentária. Ele precisava da Câmara. Agora, alguém na rua, uns 4 anos atrás, perguntou para mim assim, como que o vereador fiscaliza quando ele aumenta essa porcentagem na LDO? Ele fiscaliza sim, na hora da execução da obra. Então, eu entendo assim, todos nós vereadores estamos aí com estoque de indicações, esperando que o Poder Executivo nos atenda. Então, eu penso assim, defendo o processo democrático, defendo a prerrogativa de cada vereador. Ele, conversando com o Divino esses dias aí, ele disse o seguinte, vereador Betão, eu entendo que o nosso grupo, ao eleger nós 4 vereadores, nunca marcou uma reunião, nenhum vereador conversou com o outro para fazer isso, igual o vereador Divino colocou. Não estou aqui em nome de oposição, estou aqui com o exercício da vereança. E eu vejo na Câmara desse mandato uma respeitabilidade pela prerrogativa de cada vereador, do exercício da vereança. Então, eu entendo assim,
Por exemplo, na minha comunidade tem uma série de demandas. Você sabe que o exercício da vereança e o exercício de ser prefeito, ser vice-prefeito e ser secretário é um processo político, né? Então, eu tenho que analisar com os dois olhos o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Então, por exemplo, se o orçamento fosse 25 milhões, 10% seria 2 milhões e meio. Se for para 15%, 3 milhões e 750 mil. Se for 20%, vai para 5 milhões. Agora, quando o prefeito for alocar esses recursos de uma secretaria para outra, de um departamento para o outro, ele terá que executar o projeto dentro do município. Os vereadores vão estar lá para fiscalizar, né? E, obviamente, virá menos suplementação orçamentária para cá. Mas o dinheiro é um só. Ele está lá nas secretarias, ou ele vem, ou ele sai para as obras através dessa liberdade para o prefeito governar, ou o prefeito manda para a Câmara através de suplementação orçamentária. E eu vou falar para você, nesses meus poucos anos de vereança, nenhum vereador votou contra uma suplementação orçamentária, porque ela sempre vem no processo redacional, folha de pagamento e fornecedores. Então, ou a gente dá uma porcentagem que o executivo pediu, ou a gente suplementa. O recurso é um só. Então, a minha justificativa é que no artigo 27 da LDO, para o exercício de 2026, eu vou dar um voto de apoio para o executivo, e aí a gente tem aí a esperança que não só as indicações de A, B ou C, as indicações e as demandas de cada um têm uma celeridade. Nós apostamos nisso aí. O processo político é um processo de divide de duas mãos. Não tem como eu querer votar aqui e depois eu querer ali que as demandas da comunidade que você atua como vereador não seja atendida. Eu conversando com o Divino, falei, Divino, as tuas justificativas são boas e nós temos que aprender com ela. Então, eu vejo assim, 2026, o executivo terá essa liberdade maior e vamos ver aí esse ano de 2026. Aí nós temos em 2026, nesse mesmo mês, votando o artigo 27 para 2027. Então, é um processo. Não é que nós, dando essa liberdade maior para ele governar, que vai ser para os 4 anos. Não vai ser isso. Vai ser para 1 ano. Era essa a justificativa, senhor presidente. Muito obrigado. Peço licença aos vereadores e à mesa diretora para fazer uso da palavra. Eu concordo, essa Câmara tem um processo de diálogo bem aberto, e eu concordo com a fala de cada vereador em seu ponto, e eu quero colocar a minha pontuação em relação a indicações passadas, né, da gestão passada. O Roberto falou uma coisa agora de indicações aprovadas ou não, né? Eu vejo vocês, né, os nobres vereadores, colocando indicações de gestões que foram colocadas lá atrás e não foram aprovadas por falta de diálogo. Por uma falta de diálogo. Eu não culpo o executivo totalmente disso. Acredito que a Câmara também teve esse processo. Nós tentamos 1, 2, 3 vezes. Não deu certo. Né? E aí nós partimos para aquilo que a gente tinha de arma para se defender. Então, o baixo percentual vem em relação a isso. Né? Se faz justificativa nisso, eu vou falar das minhas indicações. Eu fiz mais de 15, 20 indicações por ano. Fazia indicações disso, indicação daquilo, indicação de carrinho, indicação de redutor de velocidade na Vila Rural, na Rua Pio 12, onde o senhor também já fez, vai ser colocado, né? Porque hoje nós temos uma abertura com o Executivo. Poucos projetos meus foram aprovados, poucos. Inclusive, a primeira emenda minha foi reprovada, justo por essa mesa diretora que reprovou, 6 meses depois foi aprovado. Numa forma de diálogo. Tudo numa forma de diálogo. Então, assim, dar crédito
ao executivo nesse momento é aquilo que o Roberto falou. Eu dou o crédito e eu continuo fiscalizando, eu continuo acompanhando. Não é porque eu dei crédito que eu vou deixar a corda solta para fazer o que quiser. Porque a todo momento nós temos a porta aberta para estarmos indo lá e corrigindo quando necessário. Vereadora Toninha, quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Toninha. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores que nos assistem pelas redes sociais. Acredito nesse potencial dessa nova gestão, né, do Varley e do Jean Carlos. Estou dando um voto também aqui de confiança, nos 20%. Vou votar, como eu já deixei claro aqui com o pessoal no dia das reuniões, com o Divino, com a Anicinha, com o Cássio, que nós estivemos aqui reunidos, com o Deva, com a Rose também. Então, eu vou dar esse voto de confiança. Acredito fielmente no potencial do Executivo, do Poder Executivo. Como o vereador Roberto colocou aqui, não é por conta disso que a gente vai deixar de fiscalizar. Vamos estar fiscalizando, sim. Até mesmo porque a nossa obrigação é dever, né? Porque tudo o que está aí é da nossa população, é nosso. Então, quanto mais a gente fiscalizar, melhor é para a população e para nós. E a gente vai vendo as obras serem concluídas e a gente espera, né? Como eu disse, que eu confio e eu espero que seja tudo de melhor, para que ele também, o Poder Executivo, possa estar atendendo as indicações nossas, que não é só nossa, é para a população, para o bem-estar de cada um. Cada vereador aqui faz uma indicação já pensando na população. Não sou muito de explanar muitas coisas, mas eu vejo assim, dessa forma. Sou responsável aqui pelo meu voto, respeito o voto de cada um, a gente vive em democracia, uma discussão aberta e em diálogos. Então, o ano que vem, nessa mesma época, se Deus quiser, estaremos votando de novo. E eu acredito que se vai descer um projeto de 20%, eu acredito que até mais vereadores vão vir conosco, que o trabalho vai ser efetuado com seriedade, dignidade e honestidade. Então, eu acredito que nós ainda vamos poder estar votando mais 20%. Eu aposto nisso. Vou fiscalizar, sim, porque as portas da prefeitura estão abertas para cada um de nós e para cada pessoa daqui de Ivatuba. Para cada pessoa que possa estar lá com dúvida de alguma coisa, é só chegar lá, marcar, que não precisa nem agendar. É só chegar e estar conversando, porque o diálogo, ele faz a diferença na nossa vida. Obrigada, senhor presidente, pelo espaço. Passo a palavra ao vereador Ivanice. Em relação ao meu voto, a nossa comissão, eu já dei o voto favorável pelo sim, pelos 10%. Também faço o uso da palavra do Divino. A gente fez um levantamento, até no dia da reunião das comissões, falei, o que vocês, né, os nossos vereadores mais antigos aí, qual o critério que vocês usavam sempre para votar, né, na LDO, nessa porcentagem? Não vou dar os 20, não vou ser favorável, não é porque eu tenho algo contra o prefeito ou vice, de maneira alguma, mas é uma questão de cautela. É o meu primeiro ano de gestão, então, assim como todos, o Betão colocou ali a experiência dele, eu também quero ter uma experiência dentro dessa Casa de Leis. E é 10 esse ano, como a vereadora Toninha falou, se o desenvolvimento for bom, se as coisas fossem bem feitas, o próximo ano nós vamos estar aqui votando novamente. 10% não é a pior porcentagem que nós estamos votando, que eu acho que o vereador que é eleito pelo povo e chega numa Casa de Leis como essa não vota menos de 5%, né? Então, os 20, para mim, hoje, eu quero observar. Então, eu dou a metade, que eu acho justo, e acho que eles também têm a capacidade de fazer com 10. Se for para trabalhar, trabalha com 10 também. E se o serviço for bem feito, o ano que vem a gente vai estar votando de novo e com certeza, aí quem sabe se a gente não vai estar votando mais. Tá? Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Cássio Luiz. Muito importante o esclarecimento que o vereador Betão nos deu, né, que tem 6 mandatos, né, vereador? Consecutivos. Então, tem muita história e muita experiência. Só para, mais uma vez, justificar, o motivo do meu voto pelos 10% é uma questão técnica. O meu voto é técnico. A questão do percentual, se vai ser 5, 10, 20, 50, vai dar mais trabalho para o pessoal da contabilidade. Tá? Basicamente é isso. Mas por que eu voto por 10? Para a Câmara ter um controle maior sobre essas suplementações, esses créditos suplementares que vão ser abertos. Porque quando é feito por decreto, o máximo que eu sei é divulgado no portal no Diário Oficial. Eu posso chegar lá, ter acesso, mas assim, eu acho que se tem a possibilidade de vir a plenário, de haver uma discussão, passar pelas comissões, né, isso é muito melhor. Né? Então, mais uma vez, 1% é absurdo, não concordo. Mas 20%, eu vejo com cautela, como a vereadora Nicinha também colocou. O meu voto aqui é técnico, né? Para que a gente possa acompanhar a execução do orçamento, e também não concordo com, assim, motivações, por exemplo, porque não estão atendendo as minhas indicações, eu vou botar um percentual mais baixo, ou porque, né, eu acho que a execução do orçamento ela tem que estar a parte fora de tudo isso, né? Claro, da política, né? Igual o presidente colocou que foi dada a resposta com as armas que tinha, mas eu não concordo. Eu acho que a execução do orçamento ela tem que ser vista com um olhar mais técnico, né? Sobre a fiscalização, sobre o acompanhamento da execução. E, mais uma vez, a tramitação dos créditos suplementares no plenário, ela serve para a Câmara ter um controle maior sobre o orçamento. Retorna a palavra ao vereador Divino. Senhor presidente, eu também quero deixar bem claro que a nossa emenda que nós fizemos é uma questão técnica, não é nada pessoal contra ninguém. Nós estamos aqui para ajudar, que nem eu falei. Tudo que vem para cá nós estamos votando, né? Nós votamos tudo até agora, nós não rejeitamos nada. Tudo que veio do Executivo, nós estamos trabalhando em cima dela. É uma questão de que, na campanha, né, quando a gente estava em campanha, muitas pessoas perguntavam para a gente por que a Câmara votou 1% para o prefeito trabalhar o orçamento. E muitas vezes a gente ficava, né, tem dúvida de explicar a situação, por quê, né? Então eu falava assim, não, é porque cada um dos vereadores tem a sua opinião, né? Tem a opinião própria, e eu acho que isso é importante, que o Betão falou, cada vereador tem o seu voto, tem a responsabilidade perante o seu eleitor. Então a gente colocou essa emenda mais para discussão mesmo. Vocês observaram uma coisa que aconteceu? Eu acho que vocês observaram. Se eu não tivesse feito essa emenda, se nós não tivéssemos feito essa emenda, o que já estava em casa já. Não tinha discussão nenhuma, não falava nada para ninguém. Aqui nós estamos explicando para o povo o que é um orçamento, o que é uma LDO, o que é uma emenda, o que é... Né? Nós estamos explicando para ele o que o prefeito pode fazer, o que o prefeito não pode fazer, senão nós estaríamos falando nada. Nós estaríamos aqui, né, já aprovou, pronto, aprovado. Né? Assim teve discussão, então o meu intuito foi alcançado, que era para ter a discussão com os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Exercendo a democracia, né, vereador Divino? Exercendo a democracia, né? Discutindo e chegando a um denominador comum. Isso aí. Mais alguém? Passa a palavra à vereadora Rosângela. Senhor presidente, nobres vereadores, as pessoas, né? E ao João aqui presente, né? Eu também assim já participei, né, de outras emendas, né, que nós já fizemos, né, a questão, já participei de 1%, de 5%, como algum vereador, o vereador Maristelvo já colocou, é a questão mesmo do diálogo, né, a importância da gente também, né. Então a gente via que alguns, né, nos anteriores não dava assim, importância muito, né. Então, é falta de diálogo mesmo. Então, a questão da suplementação, como o vereador Roberto comentou, né, todas que vieram para cá nós aprovamos, né, e hoje eu vou ficar com o que mandou os 20%. Né, então, dá esse voto de confiança, eu tenho certeza que ele já começou diferente dos demais, a gente vê o diálogo que está tendo entre nós, entre todos aqui da Câmara, tá? Então eu fico com os 20%. Obrigado, presidente.
Discutida a emenda, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam com a mesma permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. A emenda foi reprovada por 5-3. Oi. Projeto de lei número 11 de 2025. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 11 de 2025 em primeira discussão. Passo a palavra ao vereador Divino. Senhor presidente, nobres vereadores, novamente, agora é a hora da discussão realmente do projeto de lei número 11, 2025, sobre a LDO. Nós colocamos aí uma emenda, ela foi rejeitada, é isso que eu falei lá, é a democracia, cada vereador tem o seu direito de contestar, votar a favor ou votar contra, isso faz parte do jogo político, isso é normal. E agora a gente vai, já analisei a proposta, a gente estudou ela, verificou que cada secretaria realmente tem os seus recursos disponíveis para trabalhar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, se faltou alguma... acho que foi todas. Então, cada uma tem indústria e comércio, assistência social e agropecuária. Então, cada um observando aqui dentro do projeto, lendo ele, observando, vendo para o uso, feito pelo contador, a gente observou que está bem distribuído os valores aqui. Eu acredito também na gestão. Eu não duvido dessa gestão, estou acreditando que ela vai fazer realmente uma administração honesta e limpa e que vai atender dentro do PPA, dentro desse orçamento aqui, fazer realmente o que precisa para Ivatuba. Eu peço que já comece, pelo menos a gente nota que precisaria já começar agora já. Nós temos aí o parque que está parado, nós temos a Vila Rural que está ainda meio paradinha lá, também tem que terminar. Nós temos a quadra que está andando, mas tem que terminar. Nós temos a Casa Cultura que tem que terminar ela, tem que arrumar. Então tem várias coisas que já tem que começar. Eu acho que o poder público já podia começar, não deixar para o ano que vem, já começar agora, já se passou 6 meses, Eu não estou criticando não, eu estou só alertando que nós precisamos soltar, começar a mostrar que o trabalho que foi feito em campanha, que foi feito na campanha, se transforma em realidade, Por exemplo, eu acreditaria que o prefeito poderia já começar a fazer cada indicação de um vereador que fez aqui, ele já começar a fazer. Não precisa fazer 10 para mim, faz uma para cada vereador, Por exemplo, tem 6 meses aí para trabalhar, porque senão vai ficar muita coisa para frente, e eu acho que era o momento agora de já começar a fazer um trabalho de buscar as indicações que a gente fez para o executivo e alencar cada uma e já começar a fazer, porque esse é o princípio da conversa, do diálogo que nós temos com o Poder Executivo. Nós estamos trabalhando por Ivatuba, lógico, nós vereadores queremos isso, não queremos? Todos nós. Nós queremos que a cidade nossa se desenvolva, que o prefeito vá bem, que a administração faça uma administração ótima. Ninguém está aqui para ser quanto pior, melhor, não. Nós estamos aqui para trabalhar por Ivatuba. Nós queremos que Ivatuba continue, porque eu vou morar aqui, quero continuar morando aqui, meus filhos moram aqui. Nós queremos ter essa liberdade de poder ter a conversa. Então, o que a gente pede para o Poder Executivo? É o diálogo. É isso que nós queremos, o diálogo, é conversa. É isso que nós fizemos aqui, esse diálogo, esse bate-papo, essa discussão dentro de uma normalidade
cada um dando seu voto do jeito que ele pensa. Eu penso de um jeito, a Toninha pensa de um jeito, o Cássio de um jeito, a Nicinha de um jeito, o Maristelvo de outro, o Deva, a Rose, o Ivo e o Betão. Então, cada um pensa de um jeito, é lógico, ninguém vai fazer a cabeça de ninguém para votar naquilo que ele acha que não está certo. Então, a gente fica satisfeito. Eu voto a favor, meu voto é sim pela aprovação do projeto de lei, tá? Mesmo que foi rejeitada a nossa emenda, mas eu voto sim, porque eu tenho certeza que vai dar um amparo bom para a administração. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Antoninha Pelissari. Eu quero aqui agora me colocar assim como ser humano e parabenizar você, Divino, por tudo que você disse, e inclusive que agora o seu voto é sim, né, nos 20%. Parabéns, porque você foi bem motivado, colocou todas as situações aí. Parabenizo você, né, pela sua atitude de estar falando que agora o seu voto é sim. Achei muito bonito da sua parte, bacana. É uma coisa assim que o que a gente vem falando, é um diálogo que a gente tem, né? Você fez as suas cobranças, tá certo? Respeita as suas cobranças. Também respeito o Poder Executivo. Por quê? 6 meses é pouco. É pouco para a gente fazer muitas cobranças. Agora, daqui em diante, vai ser diferente. E essa situação dos 20%, ele vai começar a correr a partir do ano que vem. Né? Então, eu acho assim, tivemos paciência, estamos tendo paciência, estamos tendo diálogo com o prefeito, onde ele sempre dispõe, atende a gente por telefone, ou a gente vai lá, retorna se não pode atender na hora. Mas, assim, foi bem consciente o que você disse, achei bonito da sua parte, de você vir com a gente agora e aprovar, né, que não tem nada contra nos 20%. Parabéns, Divino. Coloco em primeira votação. Os vereadores que concordam com o mesmo permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. O projeto de lei número 11 de 2025 foi aprovado pelos senhores vereadores por todos os votos positivos ao projeto. Agradeço a presença dos nobres vereadores, visitantes e internautas. E antes de encerrar a sessão, convoco para logo mais uma sessão extraordinária. E em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.